Eu vou convidar vocês a abrirmos a palavra de Deus lá em Colossenses. Nós estamos fazendo a exposição desse livro. E hoje, capítulo 1, apenas 2 versículos. Nós vamos meditar nesses 2 versículos, versos número 13 e 14. Por favor. Diz assim, por favor, vou ler a palavra, prestem atenção. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, gratos estamos, como aqui já foi dito nessa noite, por estarmos aqui mais uma vez. Podemos, ó Deus, adentrar as portas desta casa de oração e nos reunirmos mais uma vez com a igreja do Senhor, esta que é a primeira igreja, e agora, ó Deus, juntos, em um só Espírito, em um só corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus, que possamos, ó Deus, ter aqui em unidade o mesmo pensamento e buscarmos, ó Deus, o mesmo objetivo. A glória do nome do Senhor, quando ouvimos a Tua palavra, Senhor. Pois nesse instante, então, Senhor, por meio daquilo que lemos, instrui a Tua igreja. Fala com os Teus filhos, eles são os Teus filhos, ó Deus. São os Teus filhos porque assim o Senhor quis que fossem os Teus filhos. Então, como um pai os ama, instrui a todos nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós temos trabalhado esse livro já há algumas semanas e nós chegamos aqui àquilo que nós poderíamos delimitar como a terceira parte da epístola aos Colossenses, não é? Nós vamos ver que tivemos aqui um prefácio, uma saudação por parte do apóstolo Paulo. A partir do verso 3, então, entramos ali num contexto de oração do apóstolo Paulo e aprendemos acerca da ação de graças que ele tece, evidentemente ouvindo o relatório acerca dessa igreja. Quando chegamos aos versos 9 a 12, então Paulo ora por esses irmãos, agora não mais com o intuito de gratidão, mas de petição e pedindo por uma série de coisas, para que Deus promulgasse, desenvolvesse uma série de coisas no meio da igreja, não é? A frutificação, o entendimento espiritual, a sabedoria para os irmãos, para que eles pudessem viver de modo digno, não é? Bem, enfim, ele roga para que esses irmãos sejam fortalecidos em todo o poder, com toda a força da glória do Senhor, na perseverança, longanimidade e alegria, dando sempre graças ao Pai. E algo aqui muito singular, que vocês, idôneos à parte que buscabem da herança dos santos na luz. Agora, o que Paulo faz, irmãos? Ele sai desse, digamos assim, status de oração, e Paulo agora, irmãos, ele fará, como um certo teólogo diz, ele colocará o machado da verdade na chamada raiz da heresia. Então ele ora por esses irmãos, mas ele não se detém na oração. Paulo entende, irmãos, e é algo que é necessário também para que nós entendamos como igreja, que não adianta só orarmos quando há uma situação em que há a indicação de que um irmão, por exemplo, está sendo assediado por uma seita ou um falso ensino. Ou seja, Paulo nos ensina que não é nosso dever apenas orar por esses irmãos, mas é também o nosso dever e é necessário que esse irmão ou que esses irmãos sejam ajudados com orientações e esclarecimentos acerca da heresia, acerca desses erros que sorrateiramente podem penetrar se a igreja certamente não tiver o cuidado necessário para isso. Então não é necessário que a gente apenas interceda a Deus dizendo: Senhor, livra o meu irmão do erro. E percebam, irmãos, que nós não estamos livres disso em nosso tempo. Quantas vezes nós vemos, irmãos, pessoas que deixam de ser crentes e se enredam novamente com aqueles velhos rudimentos do mundo. Quantas vezes nós vemos pessoas que saem de uma igreja reformada e voltam, por exemplo, ao catolicismo romano.
Então não é necessário orarmos apenas por esses irmãos, por essas pessoas, mas de fato ajudá-los, orientando esses irmãos, esclarecendo esses irmãos, fazendo com que esses irmãos se lembrem daquilo que já haviam recebido da parte do próprio Deus por meio da sua palavra. Então, diante disso, o que é que Paulo começa a fazer aqui nessa terceira parte? Ele começa a refutar com argumentos irresistíveis essa tese mentirosa, essa falácia errônea, aquilo que a gente chama de a heresia de Colossos, desses falsos mestres, desses gnósticos, que estavam atacando principalmente duas verdades essenciais do cristianismo. Primeira, a doutrina da criação. Segunda, a obra da redenção. Sabemos que Paulo foi um grande apologista. Então Paulo vai partir para o quê? Para o ataque. Mas como é que ele faz isso, irmãos? Ele faz isso de uma maneira, digamos assim, positiva. Paulo nos ensina aqui e mostra, irmãos, que muitas vezes a melhor maneira de combater o erro, de confrontar falsos mestres, não é apontar essencialmente para o erro ou para as falácias dessa falsa doutrina, mas de fato ensinar a verdade, pregar a verdade, trazer a verdade, expor a verdade. E a razão do apóstolo Paulo, irmãos, é muito simples. Todos nós sabemos disso. Uma vez que a mensagem da verdade de Deus é proclamada, automaticamente, quando essa verdade ela é pregada com clareza, ela é ensinada em sua integridade, de forma clara, naturalmente, irmãos, o erro ele vai ser o quê? Exposto. Ele virá à luz, ele virá à tona, poderíamos assim dizer. Então percebam que diante disso, eu quero propor um tema para a gente falar nessa noite: a suficiência de Cristo na obra da redenção. E eu quero propor aqui que respondamos uma pergunta nessa noite: como a abordagem da suficiência de Cristo na redenção combate então a heresia de Colossos? Como a abordagem da suficiência de Cristo com vistas à redenção combate a heresia de Colossos? E aí a gente vai ver pelo menos aqui 4 coisas bem rápidas. A primeira delas é que nos mostra que Deus libertou a igreja do império das trevas por meio de Cristo. Botem comigo no texto. O verso 13 nos diz isso. Claro, irmãos, Ele quem? O próprio Deus em Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, diz a palavra de Deus. Paulo nos mostra, irmãos, que foi isso o que o Senhor fez pelos pecadores. A Bíblia está dizendo aqui claramente que existe, ela fala isso nas suas entrelinhas, ela fala isso de forma clara em alguns textos, que existe sim um império do mal em ação neste mundo, irmãos. Não se enganem, o mal está por aí. O mal é uma realidade concreta, não é uma realidade abstrata. O mundo, como diz a Escritura, jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus desse reino é quem? Satanás. E perceba que nos é mostrado aqui agora, irmãos, que nós, quando éramos ainda inimigos de Deus, não é? Quando nós ainda não entendíamos a nossa necessidade, o nosso grande problema para ser resolvido, nós, a igreja do Senhor, estava lá atrás, debaixo do domínio das trevas, desse reino de escravidão, do pecado, do poder controlador dessas entidades, que Paulo inclusive vai delimitá-las aqui como seres angelicais, mas que Paulo interpreta como sendo o próprio diabo e os seus anjos. Lembram lá, um dos erros qual era? Era dizer que esses anjos, supostamente bons, deveriam ser o quê? Cultuados. Mas como nós vimos aqui pela manhã em Isaías 6, os anjos, eles não devem ser o quê? Cultuados. Na verdade, eles fazem o quê? Eles cobrem o rosto, eles cultuam a Deus, eles são criaturas do Senhor. Então Paulo diz que essa heresia de Colossos também chamava esses seres angelicais, mas eles eram o próprio diabo e os seus anjos. E Paulo então nos mostra que esse reino ele é caracterizado, irmãos, como que um reino em total rebelião contra Deus. É um reino, irmãos,
que tem como característica a negação de Deus. É um reino que tem como característica a rejeição de Deus. É um reino que blasfema contra Deus. É um reino que amaldiçoa a Deus. São esses que são os adversários de Deus e da igreja de Cristo, que querem nos destruir a todo custo e nos afastar do próprio Deus. Perceba, nesse reino não há nada de bom. Mas há um aspecto sobre esse reino que é importante compreendermos, irmãos. O homem não pode libertar a si mesmo desse domínio que Paulo denomina aqui como o domínio do império das trevas. É isso que o mundo sem Deus é. A Escritura diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz não resplandeça nessas pessoas, a luz do Evangelho não chegue a eles. Em Efésios, lá no capítulo 2, verso 3, o próprio Paulo diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. E aí a gente se pergunta, pastor, então diante disso, o que é que Deus fez? Diante desse reino de trevas, dominado por Satanás, ele é o reino. Diante de todo esse mal, que não é um mal abstrato, ele está aí espalhado, diante de um mundo antagônico, totalmente contrário, sem Deus, o que foi que ele fez? E aí o texto nos diz no verso 13, ele nos libertou. E como ele fez isso, irmãos? Ele fez isso por meio de Cristo. Vejam que a libertação ela vem de Deus. Esse é um aspecto importante. Ela não vem do homem. Percebam que o poder das trevas ele não pode ser, digamos assim, quebrado, rompido pela força humana. Ele só se dobra diante da ação divina. E vejam que Jesus, irmãos, é o libertador. Cristo é aquele resgatador que invade, poderíamos assim dizer, a casa do valente e liberta os cativos do seu poder. E vejam que essa libertação apoiada aqui, no verbo libertou, no tempo passado, significa algo maravilhoso, irmãos. E o que é? É que a obra de libertação ela foi plenamente, totalmente, absolutamente consumada. Isso quer dizer que como crentes, que como igreja de Cristo agora, nós estamos completamente livres. Livres. E veja, não é isso que os falsos mestres afirmavam? Sim. Paulo não está discordando desse fato específico na pregação desses falsos mestres. Mas ele faz uma ressalva, ele diz que não era do jeito que eles estavam expondo essa libertação, ou pelos meios que eles acreditavam ser os meios dessa libertação. Mas Paulo diz que Deus fez isso por meio de Cristo. Mas como a abordagem da suficiência de Cristo na redenção combate a heresia em segundo lugar? E aqui é mostrando que Deus, então, Ele não apenas nos libertou do império das trevas, mas Ele nos transportou, Ele transportou a igreja, os eleitos de Deus, para o reino do Filho do seu amor, diz a palavra. Veja, Paulo aqui diz que não apenas Ele nos tirou da região da morte, como também Ele nos transportou para dentro do reino de Cristo. Cristo é o rei desse reino. Cristo aqui é chamado de o Filho amado de Deus, porque é nele que o Pai expressa todo o seu amor. Ele é aquele em quem Deus, de maneira mais clara e explícita, irmãos, manifestou o seu amor. E onde é que a gente vê isso? Na cruz. O que a Escritura diz? Deus amou o mundo de uma maneira que o mundo não consegue conceber, não tem como medir, é imensurável, mas foi de tal maneira Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a manifestação, é o ápice da manifestação do amor de Deus na história da humanidade.
Esse é o seu Filho amado, como ele diz, em quem eu me deleito, em quem eu me comprazo, ele é Cristo. Mas veja, irmãos, houve um translado. Ele nos transportou, uma transferência imediata. No momento em que Ele nos salva, no momento em que a aplicabilidade de fato, verdadeira e prática da obra da cruz em nossa vida, diz lá que lá, naquele instante, Ele nos tirou dessa região de morte, Ele nos trasladou, houve uma transferência imediata do império das trevas para o reino da luz do nosso Deus. Há uma palavra aqui interessante no texto, a palavra metistemi, uma palavra grega traduzida pelo verbo transportou. E por que essa palavra é interessante, irmãos? Porque ela nos mostra o contexto no qual essa palavra é utilizada. Significa remover de um lugar para o outro. E vejam que essa palavra ela era muito utilizada no mundo antigo para descrever o costume de transladar, de transferir, por exemplo, uma população, uma nação. A nação foi vencida na guerra e agora o que? Os seus algozes que os dominam fazem o que? Pegam o povo dessa nação e os transportam para uma outra região. Percebe? Imediatamente quando os conquistam, os tiram dali e os levam para um outro lugar. Essa palavra, por exemplo, irmãos, foi usada por Joséfo para descrever o transporte de milhares de judeus para a Ásia Menor na primeira parte do século II, por ordem de Antíoco III. Então nós somos o que, irmãos? Transladados. Nós somos transportados. Houve uma transferência imediata do império das trevas para o reino da luz, que é ali que tem Cristo como seu rei. Isso significa, irmãos, que a salvação implica em uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Como é que a gente vivia antes, irmãos? Nós vivíamos antes em cativeiro, diz a Escritura. Como é que nós estamos agora? Em Cristo. Nós estamos livres. Perceba que nós não somos apenas libertados, mas nós somos transportados para uma outra realidade. Uma realidade gloriosa, grandiosa. A Escritura diz que agora Cristo domina sobre nós. Não mais Satanás exerce influência sobre nós. Não mais ele reina nos escravizando. E há alguém que diga inclusive que isso é o quê? O fato de Cristo reinar sobre nós agora é a escatologia realizada. Nós já estamos, como certa vez alguém disse, no antegozo da glória. Já estamos, irmãos. Mas como eu disse, isso significa também uma mudança radical de devoção do nosso coração. Nós servíamos, irmãos, a um carrasco. Ele nos oprimia, ele nos escravizava, ele nos mantinha prisioneiros em razão do que, irmãos? Do nosso pecado. E ele fazia isso para nos levar à morte eterna. Veja que no antigo império reinava o que? O ódio. Nós odiávamos a Deus. Nós amávamos e nos deleitávamos do pecado. Mas agora a Escritura diz que no meio do povo de Deus, no coração de cada crente, o que prevalece é o amor de Deus. Nós amamos a Deus. E naquele reino de Satanás, Satanás queria a nossa morte, irmãos. Ele queria nos devorar completamente. Mas o que foi que Cristo fez? Cristo morreu para nos dar vida. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O Senhor fez isso, meus irmãos, por nós, não porque Ele tivesse necessidade de nós, não. A Bíblia nunca nos ensina, em lugar algum da Escritura, não fala de um Deus incompleto, de um Deus que porventura precisaria de nós para ser um Deus completo. A Bíblia sempre nos ensina acerca de um Criador perfeito, pleno, que criou o mundo porque Ele quis, porque Ele desejou, do jeito que Ele quis. Ele realizou o seu plano, os seus decretos da maneira que Ele fez, segundo o conselho da sua soberana vontade. Ele consultou apenas a si mesmo, a bendita Trindade. Ele não consultou nem mesmo os anjos. E vejam que em sua infinita sabedoria, que nós não compreendemos, Ele fez o mundo
e tudo o que nele há. Percebam, irmãos, ele poderia sim, uma vez que nós caímos, uma vez que nós rompemos o pacto com ele, o pacto de obras, ele poderia ter nos deixado à mercê de nós mesmos, ou seja, poderia ter nos entregue ao nosso próprio pecado, virado o rosto de nós, dado as costas para nós, e de maneira nenhuma ele teria sido o quê? Injusto. Mas diz o texto que ele nos libertou e que ele, por decisão dele, resolveu nos tirar desse reino e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Mas ainda, irmãos, em terceiro lugar, com a abordagem da suficiência de Cristo na redenção, como ela combate a heresia de Colossos, Paulo nos ensina aqui que mostra que Deus redimiu a sua igreja por meio de Cristo. Vejam comigo o que diz o verso 14. Diz que ele não apenas nos libertou, no verso 13, que não apenas nos transportou, mas no verso 14 diz agora que nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Paulo diz que nesse Filho amado do Pai temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. E aqui nós chegamos, irmãos, ao entendimento de algo bem simples, muito simples. O transporte do domínio das trevas para o reino de Cristo só poderia ser realizado mediante a remissão de pecados. E a razão é muito lógica, irmãos. Qual é? Os nossos pecados é que nos tornam cativos, percebem? Embora que a redenção signifique libertar um prisioneiro ou um escravo mediante um pagamento de um resgate. Então o que foi que Deus fez? Deus resolveu nos comprar com o quê? Qual foi o pagamento? O sangue do seu próprio Filho amado. Percebam que o resgate pago por Cristo no Calvário nos redimiu e agora nós estamos o quê? Quites. A nossa dívida foi quitada com todos os aspectos da lei, com a justiça de Deus. E agora diz a Escritura que nós nos livramos do quê? Nós não nos livramos, mas Deus nos livrou da maldição e da escravidão. Deus pagou um altíssimo preço pela nossa redenção. Irmãos, Ele não poupou seu próprio Filho a quem ama, mas antes por nós o entregou para que pelo seu sangue fôssemos resgatados da morte para a vida. E sabem um aspecto interessante aqui? Nós estamos falando que é necessária a remissão de pecados, que nós estávamos em dívida, que era necessário um pagamento. Para quem foi pago? Vocês acreditam que tem gente que acha que Deus teve que pagar o preço do nosso resgate para Satanás? Mas é isso que a Escritura nos ensina, irmãos? Não. O Senhor não pagou nada a Satanás. Ele pagou a si mesmo. A dívida era com quem? Com Ele. Perceba, nós não podíamos ser justificados sem que a lei fosse cumprida, sem que a justiça de Deus fosse satisfeita. Então a dívida era com quem? Não era com Satanás. A dívida era com Deus. A Escritura diz que a ira de Deus precisava ser o quê? Aplacada. Então foi o que Deus fez. Ele providenciou o substituto perfeito, o seu próprio Filho, para morrer não apenas em nosso lugar, mas em nosso favor, irmãos. Deus propiciou a si mesmo pela morte de Cristo. E dessa maneira, e só dessa maneira, não como era pregado pelas heresias, mas dessa maneira Ele pôde ser o justo e o justificador de todo e qualquer pecador que crê no seu Filho. Em Jesus Cristo. A obra é dele, irmãos. Mas por último, como a abordagem da suficiência de Cristo na redenção combate a heresia de Colossos? Mostrando que Deus nos perdoou por intermédio de Cristo. Irmãos, o que é que o perdão de Deus fez por nós? O que a obra fez
O que é a administração desse perdão fez por nós? Irmãos, o perdão é remover uma barreira que existia entre um Deus santo e nós que éramos o que? Pecadores. Na verdade ainda somos, mas somos pecadores redimidos. E veja que agora a igreja é o que, irmãos? O que nós somos aqui nessa noite? Nós somos um ajuntamento, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos pessoas que foram perdoadas por Deus mediante Jesus Cristo. E vejam que a palavra perdão significa o quê? Mandar embora. A palavra perdão significa, e talvez tenha aqui uma importância até maior para nós, quando nós a traduzimos como houve o cancelamento de uma dívida, é cancelar uma dívida. A nossa dívida foi cancelada. Satanás, o acusador, como é descrito na Escritura, ele não pode mais nos acusar. E agora, por meio disso, por meio desse perdão, por meio dessa salvação, nós temos um novo relacionamento com Deus. E nós oramos aqui nessa noite. Antes de eu pregar, eu orei. É por meio do perdão, irmãos, que agora nós somos o quê? Filhos. Se você é um crente nessa noite, você tem que entender isso. Você é um filho. Veja como é que ele fala de Cristo aqui. Jesus Cristo é aquele que é o Filho do seu amor. E por causa de Cristo agora, nós somos o alvo do amor de quem? De Deus. Nós também agora somos o que, irmãos? Filhos amados. Lembra quando eu preguei aqui em Isaías 53, quando Cristo está morrendo, e diz lá que agradou Deus moer o seu filho, ou seja, agradou Deus expor publicamente a Cristo. E aí há um comentário interessante sobre esse texto, quando um teólogo diz assim: parece que naquele instante o Senhor amou mais a nós pecadores do que o seu próprio filho que estava morrendo na cruz. É exatamente isso, irmãos. Por Cristo agora nós temos um novo relacionamento com Deus. Nós somos agora amados do Pai. Deus nos ama, irmãos. E sabe o que esse perdão promove para nós? Uma filiação eterna com Deus, irmãos. Esse laço de paternidade agora por meio da redenção em Cristo, ele jamais será quebrado, meus amados irmãos. E sabem por quê? Porque a obra de Jesus é uma obra eficaz. Uma vez salvos, poderíamos dizer uma vez filhos, por meio de Cristo, seremos assim para sempre. Glórias a Deus, irmãos. Somos pecadores, sim. Somos, pastor. Mas, irmãos, há uma diferença. Nós somos redimidos. Nós somos perdoados. Percebam que agora, veja uma questão muito interessante. Por meio de Cristo, através da confissão de pecados, nós recebemos constantemente o quê? Perdão e restauração da parte do nosso Pai. Em Cristo agora, irmãos, nos é suprida toda a condição para combatermos o terrível poder da maldade nesse mundo e o terrível poder do erro. Quem é crente de verdade, irmãos, jamais será enredado por falácias, por erros, mas permanecerá sempre firme. E graças a Deus por isso. Vocês entendem por que Paulo então está indo aos limiares da base novamente, o alicerce da vida cristã? Porque é exatamente aí, irmãos, onde o erro está sendo, onde a verdade está sendo atacada. É nessa obra, é na suficiência dessa obra de Cristo. Então Paulo faz o quê? Ele nada mais, nada menos lembra a base da relação desta igreja com Cristo. E isso fortalece a igreja, isso abre os olhos da igreja, isso prepara a igreja, irmãos, como ele mesmo vai orar. Isso torna a igreja algo extremamente interessante. Eu vou fazer aqui na aplicação daqui a pouco. Um povo, irmãos, a quem cabe uma herança dos santos na luz, como diz lá o finalzinho do verso 12. A igreja se fortalece, ela fica alerta. E lembram que quando nós pregamos aqui em Pedro, e Pedro vai trabalhar ali algumas questões com a igreja, ele vai nos mostrar a importância da repetitividade, ou seja, sempre estarmos voltando às velhas coisas, porque nós temos uma tendência de fazer o quê? Deixá-las acomodadas. A igreja precisa estar se lembrando disso. É exatamente o que Paulo faz. Ele volta a essas velhas coisas, para que a igreja se fortaleça e ela mesma, a igreja, combata essas heresias, irmãos. Irmãos, são coisas tão simples, são verdades que todos nós conhecemos,
Não está sendo dito nesta noite nada de novo. Paulo não disse nada de novo àqueles irmãos que ele já não conhecia, não haviam conhecido pela pregação de Epáfras. Mas era necessário que a igreja fosse o quê? Lembrada. E que ele combatesse esses inimigos da cruz com a verdade. E não é assim que nós combatemos, irmãos, nesses dias? Qual é uma das marcas de uma igreja bíblica, irmãos? A fiel pregação e exposição da palavra de Deus. Isso é saúde para a igreja. Isso é proteção e é bênção de Deus para a igreja. Mas vejam, que diante do que vimos rapidamente aqui nessa noite, eu quero fazer 4 aplicações rápidas. A primeira delas, irmãos, é olharmos para o que Cristo fez por nós, por meio do seu sacrifício. Porque foi nos trazer para o estado do Evangelho, digamos assim. Ele nos fez membros agora da sua igreja, que é um estado de luz e deve ser um estado de quê? De pureza. Abram comigo Efésios capítulo 5, verso 8. Porque lá em Efésios 5, 8, Paulo está tratando sobre o assunto interessante de se obedecer a certas normas. Ou seja, obedecer-se à palavra de Deus. Por quê? Porque agora nós temos uma nova vida em Cristo. E o que é que Paulo, meus amados irmãos, diz em Efésios 5:8? O que é que ele diz lá? Leiam comigo, por favor. Pois outrora eres, percebe, irmãos? Mas agora sois o quê? Luz do Senhor. Então ele vai dizer o quê? Andai como filhos da luz. Percebe o que Cristo fez? Vocês eram trevas e agora vocês são luz no Senhor. E a resposta normal a isso é o que, irmãos? Andarmos como filhos da luz, no pleno conhecimento da verdade do Senhor. Mas paralelamente a Paulo, eu quero citar o texto de Pedro, 1 de Pedro 2,9. Se você puder ir comigo novamente lá, eu quero também que você leia esse texto comigo, por favor. Esse texto é conhecido demais. Para mim é um dos mais belos da Escritura. A Escritura é toda linda, belíssima. Esse salta aos olhos, porque fala da gente, irmãos. Fala deste povo que somos nós, gente diferente como aqui falamos. E o que ele diz aí? Vós, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o Senhor. Amém. Trevas, luz. Trevas, a igreja, luz. A segunda aplicação, irmãos. Cristo em sua obra nos preparou para a felicidade eterna no céu. Você crê nisso? Como os israelitas que dividiam a terra prometida por sorteio, lembra? Faziam isso? O Senhor, por meio de Cristo, agora nos dá o penhor e a certeza da terra prometida. O que a gente aguarda? Novos céus? É isso, irmãos. E é interessante que o verso 12 agora, para nós, se torna bem mais claro. Porque ele diz algo interessante. E nós agora, ele está dando graças ao Pai. Por quê? Porque ele, por meio de Cristo, versos 13 e 14, fez o quê? Fez a igreja, fez os crentes, fez os eleitos idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. Qual é a porção da nossa herança, irmãos? São tantas coisas, mas a principal, o céu. Terceiro, é o último, irmãos. Quando olhamos para esse texto, vemos que Cristo em sua obra aqui na terra nos mostra que todos os que são destinados para o céu no futuro são preparados para o céu quando? Agora. E isso começa no contexto da história,
Eu vou excluir aqui a questão da eternidade, da nossa escolha, da nossa eleição. Vou falar da história com 3 eventos principais: a encarnação, e nós lemos aqui hoje em Mateus 1, a sua morte, e nós vamos nos lembrar dela aqui, e a sua ressurreição. Que coisa linda, irmãos. Nós estamos sendo preparados aqui já para o céu. Mas por último eu quero falar a você que nos visita nessa noite. Eu tenho uma rápida mensagem para você, bem pequenininha, 3 linhas. Mas preste atenção. Talvez você seja alguém descrente aqui nessa noite. Aqueles que vivem e morrem não santificados e finalmente saem desse mundo, não tem como destino o céu, mas o inferno. Eu vou repetir para você. A igreja é santificada por meio da obra de Cristo, ela vai para o céu. Mas aqueles que vivem e morrem não santificados saem do mundo e têm um destino certo, assim como o povo de Deus também tem. E não é o céu, é o inferno. E com isso eu encerro dizendo a você, com muito amor, com muito carinho, e rogando a você que você se arrependa. Paulo nos mostra uma verdade extremamente importante aqui. Libertação, redenção, remissão de pecados e o reino de Deus são apenas por meio de Cristo. Então, ouça o que eu vou dizer agora. Aqueles que não são santos na terra nunca o serão no céu. Arrependa-se nessa noite e venha a Cristo. Vamos orar. Senhor, o que mais poderíamos dizer diante de Ti, diante do Senhor, depois de um texto como esse? Talvez retornarmos à nossa liturgia um pouco atrás, quando oramos aqui, juntamente com o presbítero desta igreja, uma oração de ações de graças. Não há uma outra coisa, ó Deus, para o povo de Deus fazer nesse instante, mas é agradecer ao Senhor, Pai. Nós éramos trevas, ó Deus, e agora resplandecemos a luz de Cristo. Às vezes nós não concebemos o tamanho dessa obra. De fato, ó Deus, nós temos uma limitação, ó Deus, de não compreendermos todas as coisas. O Senhor é Deus, é um Deus eterno, é um Deus infinito. Nós somos homens e mulheres finitos, ó Deus. A mente do Senhor jamais caberia na nossa, Senhor. Jamais conseguiríamos conceber as coisas do Senhor. Mas se há algo que nós podemos fazer aqui nessa noite, baseados na revelação do Senhor em Tua Palavra, é de, ó Deus, rendermos ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor, com um coração grato diante do Senhor, Pai. Porque, meu Deus, o Senhor não precisava, Senhor. O Senhor não precisava nos amar. O Senhor não precisava nos salvar. O Senhor não precisava enviar Cristo, Senhor. O Senhor sempre foi, o Senhor é e sempre será Deus. O Senhor é completo, é pleno. Então o Senhor poderia ter nos deixado em trevas, ó Deus. O Senhor poderia ter nos deixado, como muitos estão ainda hoje, à mercê do seu próprio pecado, Deus, alienados do Senhor, mortos em seus delitos e pecados. Mas, ó Deus, quando lemos esses 2 versículos, nós percebemos o grande amor do Senhor para conosco, Senhor.
o amor que o Senhor tem para com o teu filho, e o amor que o Senhor tem por nós, por causa do teu filho amado, que entregou a sua vida por nós. Então, Pai, o que mais restaria para nós, senão um alto senso, um santo senso, ó Deus, de honrar o Senhor, de agradecer o Senhor, não apenas aqui e agora, mas todos os dias da nossa vida, ó Deus bendito, enquanto aguardamos a consumação do século, a vinda do Senhor, e lá muito mais do que aqui. Senhor, nós cantamos aqui hoje. Onde o Senhor está? E onde estamos com o Senhor, em união com o Senhor, é céu ali. Então bendito seja o nome do Senhor. Mas também, ó Deus, afaste de nós toda e qualquer dúvida que paire sobre a nossa cabeça sobre isso, Senhor. E nessa noite, Pai, por meio do Evangelho, por meio das verdades que aqui foram anunciadas, trabalhe no coração da tua igreja, o fortalecimento da sua fé, da sua esperança, do amor pelo Senhor, da reciprocidade, ó Deus, quando falamos de um Deus santo, porque a tua igreja tem que ser santa, porque ela é separada para isso. Mas também a vida de pessoas aqui nesta noite que talvez precisem ser transformadas, para que por meio da vida delas o nome do Senhor também receba toda a glória, Senhor. Mas eu vou além, embora não estejam aqui. Senhor, age de uma maneira por este mesmo Evangelho, e porque agora não somos trevas, mas somos luz, Pai, faz uma obra redentora na nossa família, Senhor, dentro da nossa casa, no meio dos nossos familiares, em meio aos nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, Senhor, onde quer que estejamos, ó Deus. Nós não somos mais trevas, ó Deus, nós não temos mais comunhão com as trevas, mas fazemos parte da luz, Senhor. E se há luz neste mundo, e ela existe, ela é a tua igreja. Portanto, ó Deus, que possamos brilhar. Assim suplicamos e agradecemos ao Senhor, em Cristo Jesus. Amém.